A ansiedade, na verdade, é uma emoção, um sentimento natural. Todos nós, seres humanos, e aí falo, Buda, Mahatma Gandhi, todo mundo vai sentir ansiedade. É funcional. Se você não sentir ansiedade, vai ser tão ruim quanto sentir. Por quê? A ansiedade é o que te movimenta. É um sinal de alerta, muito ligado ao medo. Né? A gente precisa dele. Então, vamos voltar lá nos caçadores-coletores para a gente entender. Imagina, né, lá, dois homo sapiens, savana africana e tal, um arbusto mexe. Ele precisa ter uma resposta ansiosa de falar, pô, deve ser um tigre, e fugir. Isso é útil, né? A ansiedade, ela é útil. Eu falo, pô, eu tô atrasado, deixa eu correr e ir fazer. Pô, eu posso ir mal naquela prova, deixa eu estudar para aquela prova. A ansiedade, ela serve para isso, né? Para te alertar de que você precisa fazer algo. Só que, em alguns casos, ela vai chegar em um nível patológico. A ansiedade, ela é a resposta de luta e fuga do nosso corpo, né? A ativação do sistema simpático. E aí, o que esse sistema faz? Ele nos prepara para lutar, fugir ou congelar. E é aí que às vezes a pessoa para. Ela fica tão ansiosa a ponto de não conseguir fazer. Né? Geralmente ela não vai, talvez, conseguir lidar com aquele desconforto, então ela fala, pô, tem a prova. Nossa, a prova vai ser muito difícil, eu vou mal. Ah, vou E até aí, por filmar não isso. querer lidar com o desconforto daquela prova, ela foge. Porque estudar para aquela prova gera aquela mesma ansiedade dela estar fazendo a prova, mas ela já está prevendo que ela vai ir mal na prova, que a prova não vai dar certo, então ela quer fugir dessa prova que não vai dar certo. E aí ela fica paralisada e não estuda. Né? É claro, a pessoa que ela começa a deixar de fazer várias coisas na vida dela, aí é um sinal de patologia. É muito comum que a pessoa ansiosa ela comece a evitar situações da vida. E aí que mora o problema. Ela começa a restringir a vida dela. Eu uma vez atendi uma pessoa que ela chegou para mim e falou assim: João, eu vou trancar a faculdade, eu vou largar o meu emprego, eu já parei de ir na academia. Tudo isso porque ela tinha uma fobia de porta batendo. E aí, na faculdade, não tem como ela controlar as portas que batem, no trabalho, na academia, ela começou a querer restringir a vida dela. Isso acontece muito com o ansioso, ele vai deixando de fazer as coisas. Quantas pessoas hoje não deixam de se relacionar por ansiedade? Porque ela fala assim: caramba, eu não vou me relacionar porque vai dar errado, então é melhor eu nem fazer. E ela começa a deixar de fazer as coisas. Isso é o problemático na ansiedade. E como controlar a ansiedade, João? Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta que primeiro a gente tem que entender assim, o que a gente está chamando dessa ansiedade que a gente vai controlar. Se a gente está falando de uma crise, de um momento ali mais ansioso, então, por exemplo, estou ansioso aqui para realizar o podcast com vocês. Eu estou falando de um momento muito específico de ansiedade, que eu tenho que fazer o quê? Lidar mais com os meus sintomas físicos ou com o pensamento acelerado. Eu vou usar, por exemplo, uma estratégia de mindfulness, como a que eu ensinei, ou algumas outras, como o ground, por exemplo. Usar alguma estratégia que me volte para aqui agora, ou estratégias de respiração, porque a ansiedade é a ativação do sistema simpático. Com a respiração, a gente ativa o parasimpático e desativa o simpático. Então, assim, a gente está falando de uma ansiedade ali mais aguda, o ponto é esse, ter estratégias de controle ali para lidar no momento. Mas a pessoa que ela é mais ansiosa, o tratamento vai envolver duas coisas. Um, conseguir lidar e equilibrar melhor com esses pensamentos dela, né? Porque muitas vezes os pensamentos dela são disfuncional. Ela tem uma prova para estudar, ela começa: eu não vou conseguir, eu não vou ir bem, e aí eu vou ir mal, e aí eu vou tomar pau, e aí eu vou ter que largar a faculdade, e eu não vou ter emprego, eu não vou ser ninguém na vida, e eu vou ir morar na rua, né? Então, a gente vai ensinar essa pessoa, aí, por exemplo, dentro da terapia, a não comprar tanto esses pensamentos, não engatar tanto nesses pensamentos, e a questão da exposição. A pessoa precisa se expor àquelas situações que ela vem fugindo, porque senão a tendência ela ir se restringindo cada vez mais e o quadro E piorar. como é que a gente busca essa informação? Assim, eu escuto muito e já passei por isso também de não saber de onde que vem aquela ansiedade ou aquele congelamento.
Perfeito, perfeito. A gente pode analisar situação a situação, mas o que que acontece? Por vezes, a sua ansiedade começa por uma avaliação equivocada da sua mente. Do tipo assim, pessoas que têm crise de pânico e tudo mais, é muito comum acontecer com elas, né? O coração teve uma... Eu usei isso numa aula e vou usar aqui de exemplo. Eu estava atendendo uma paciente e aí ela estava relatando um momento onde ela foi assistir filme com os amigos na casa de uma amiga e tal. Era até um exercício que era parte do tratamento dela, porque ela estava evitando ir para situações sociais, então ela foi. Eles estavam vendo o filme, assistiram o filme inteiro, ela tranquila e tudo mais. E aí, quando começou o segundo filme, ela começou a ficar mais ansiosa. Ela percebeu que havia uma crise. Ela saiu, foi para a cozinha e fez algumas técnicas que a gente, né, havia combinado, de respiração, de mindfulness e tudo mais. Beleza, ela chegou na sessão falando, não sei, tava lá vendo o filme e a ansiedade veio do nada. Mas nenhum comportamento vem do nada, do nada. O que a gente analisou juntos ali e entendeu? O segundo filme era um filme de ação. O nosso cérebro ele não faz aquela distinção perfeita da realidade e, né, do que é um filme, por exemplo. Ela começou a ter respostas físicas ligadas ao filme, o filme disparar, né, adrenalina, o coração dela começou a acelerar por causa do filme que era de ação, a percepção dela do coração acelerando foi distorcida, tá vindo uma crise, e se ela não tivesse as estratégias ali, não soubesse fazer os exercícios, não tivesse acostumada a fazer, ela ia ter uma crise. É aquele famoso gatilho, né, que as pessoas estão falando Comigo agora. acontece direto, eu tenho crise de ansiedade assim, por causa de filme. Fico sem ar, sabe? Tentando respirar fundo. Ah, então não consigo. vê não. É, É sério, eu falei com É amor. isso mesmo. Não, mas aí você tá certa. Não, às vezes não acontece, entendeu? Não vê não. Mas Essa sabe questão uma da- coisa ruim que... demais, o cérebro da gente não sabe diferenciar. Se você falar com uma pessoa que tem medo de avião, que ela tá dentro do avião, meu filho. Se ela tiver de Mas isso aí depende também, né? exato. é. A gente precisa equilibrar o seguinte, tem coisas que eu posso deixar de fazer porque me fazem mal, mas tem coisas que eu quero pra minha vida e eu não preciso deixar de fazer, porque tem pessoas e assim, é muito que deixam de fazer coisas que elas querem muito. Às vezes a pessoa ela quer demais ter um relacionamento, mas ela deixa de se relacionar, ela foge dos relacionamentos por causa da ansiedade. Nesse caso não é legal ela fugir do relacionamento, ela quer pra vida dela. Tem que viver aquilo, né? Durante, né? A vivência, habituar. ela avaliar ali se tá bom ou se tá ruim, né? Ah, me faz um diagnóstico de uma pessoa que não tem ansiedade. Também não é normal, que é o caso dele. Não, eu tenho ansiedade. Ele não sim. sofre com ansiedade, não sofre com baixa extinção, com Não, nada. não. Um diagnóstico para esse senhor O que acontece? é uma anomalia. Um problema quando as pessoas não têm ansiedade numa situação. Teve uma vez que eu quase deixei de atender um dia inteiro de pacientes porque eu não fiquei ansioso com uma questão que eu deveria ter ficado, né? Quando estava tendo... na época da pandemia, tinha aquelas blitz na estrada, né? Com autorização e tal. Eu deveria ter ficado preocupado se a minha autorização tava ok. Eu não conferi e eu fui sem estar ok. Cheguei lá correndo risco e aí no caminho eu comecei a lembrar. Nossa, eu não olhei. Aí eu comecei a ficar ansioso porque eu não tinha ficado ansioso. Eu falei, nossa, eu não olhei. Poxa, e agora? E tal. Dei sorte de chegar lá e tava atualizada. Sim, mas se não tivesse, olha o trâmite que eu ia ter. Eu ia ter que voltar para... Eu estava indo atender em Viçosa. Eu ia ter que voltar para Ponte Nova. Eu ia ter que desmarcar meus pacientes. Eu ia ter que vir outro dia para atender. Tudo isso porque eu não fiquei ansioso Em naquela resumo, o que situação. você está querendo dizer é que a ansiedade ela pode ser positiva se a gente souber encarar ela como Com uma certeza. coisa natural que todo mundo tem, Não, que todo mundo passando. eu tenho ansiedade também, mas sei controlar bem porque eu planejo muito bem, né, Tudo organizado. as coisas para acontecer, entendeu? Mas eu tenho ansiedade normal, só que assim, tem gente que tem ansiedade e não consegue, ela sabe fazer, tem a condição de fazer, tem tudo ali para fazer, ela fica ansiosa que ela não consegue nem fazer. Exato. Entendeu? Então, O ponto é que a ansiedade ela é extremamente funcional. isso aí. É ela que te faz se preparar para as coisas. Você precisa ficar ansioso frente a certas situações, porque aí você vai se preparar, vai buscar dar o seu melhor. E aí, uma coisa que a gente pode fazer é começar a... Eu sempre falo com os meus pacientes o seguinte, se pergunta o que essa ansiedade quer te dizer, porque às vezes a gente está
vendo a ansiedade só como um monstro e ela está sendo extremamente útil. Positiva. Teve um atendimento que eu fiz que a paciente chegou e falou: João, eu tô ansiosa porque tem um teste que eu tenho que fazer e tal, e eu tô muito ansiosa, tô achando que eu não vou ir bem e tal. Nossa, eu não deveria estar me sentindo assim, etc, etc e tal. Eu falei: pô, você já fez alguma coisa nesse sentido? Ela falou: não, eu já fiz. 6 meses atrás eu fiz um muito parecido com esse. Aí eu, e tal. Ela, e eu fui mal. Eu, tá. E depois disso, você estudou essa matéria? Como foi? Ela, não. Então você tem que estar ansiosa. Essa ansiedade tá te falando, estuda, tá porque você foi mal 6 meses atrás. É isso aí. Estuda e faz. Então, assim, quando você se sentir ansioso, a primeira coisa não é tentar não ficar ansioso. É o que essa ansiedade tá me dizendo. E é saber se você tá preparado, né? Exato. É isso aí. Para que você busque se preparar. Então, a ansiedade em si não é um problema. Agora, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, aí o cérebro dela tá mais acostumado a ser ansioso, ela começa a ter vários outros Já é uma problemas. patologia, né? É uma patologia e essa pessoa precisa buscar um tratamento. Ela começa a ter crise. Não é normal ter uma crise de ansiedade. É normal você ter uma ansiedade muito forte. Você pode ter uma crise muito isolada, tipo assim, vai vir aqui no podcast alguém que você é extremamente fã. Aí você fica muito, 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 muito ansioso e tudo, beleza. Mas agora, você tem crise toda semana, etc e tal, isso já não é normal.